Bom, pessoal, vocês sabem que o ataque à democracia realmente, de fato, ataque à democracia cometido pelo STF após essa condenação injusta no Bolsonaro e em todos os outros que já foram condenados pelo 8 de janeiro, muitos estão falando que talvez a única possibilidade de corrigir o problema que está acontecendo dentro do Brasil é através de uma intervenção militar por parte dos Estados Unidos. E eu vou falar para vocês que tem motivos óbvios para que, se os Estados Unidos quiserem realmente, ele possa intervir de forma militar aqui dentro do Brasil. Porque vamos analisar o que está acontecendo na Venezuela aqui pertinho, aqui pertinho. A gente está vendo o que está acontecendo lá, com o Trump realmente de fato ainda não invadiu a Venezuela, mas está nas redondezas, visualizando tudo de mal que acontece lá dentro daquele país, onde não existe realmente de fato uma democracia, não existe poderes, partidos, pessoas com ideias diferentes que possam conquistar a população. É apenas um ditador, por sinal, amigo do ex-presidiário que está hoje na cadeira de presidente do Brasil. E dessa forma, sabendo que a oposição, a maioria das pessoas da oposição ao governo atual, esse governo canalha do PT, são cristãos, são evangélicos, são pessoas que, na minha opinião, pessoal, se a gente tiver eleições limpas em 2026, o Lula não consegue ganhar essa eleição, na minha opinião. Mas para isso, o Bolsonaro teria que concorrer. Nós já temos a certeza, praticamente, quase certeza, que o Bolsonaro não vai estar concorrendo. Então nós não estamos em uma democracia mais. Basicamente, nos faz pensar que isso possa sim acontecer em um futuro breve. E talvez essa seja a única saída a um curto prazo que leve o Brasil a ter uma paz realmente democrática, onde as ideias e os pensamentos da população possam ser refletidos de fato naqueles que serão escolhidos. Porque hoje o presidente do Brasil não me representa, e eu creio que não representa vocês, a maioria das pessoas que estão me assistindo nesse momento. Só que em 2026, será que a gente vai ter a oportunidade de votar em uma pessoa que realmente nos representa? Se a gente não tem essa oportunidade, nós já não estamos mais em uma democracia. Mas vamos ver uma coisa? Com base nesse contexto, a mídia basicamente esquerdista já está visualizando isso com maus olhos, né? O ataque à democracia, ataque à soberania nacional. Aqui no Brasil é tudo soberania, soberania, não, o Brasil é nosso, ninguém vai dar ordem no Brasil. E eu achei muito engraçado não, cara, muito cruel, eu diria, muito cruel. Engraçado no sentido, tem que rir pra não chorar. Um jornalista que fez uma pergunta ao Eduardo Bolsonaro baseada nisso. Ele faz um questionamento no sentido de que, o governo dos Estados Unidos está querendo invadir o Brasil. O que você acha disso, Eduardo Bolsonaro? E aí ele fala assim, esse jornalista fala, você não está preocupado com as pessoas que podem acabar sofrendo por parte dessa intervenção militar? Por que esse canalha não fala das pessoas que estão sofrendo nesse momento presas pelo 8 de janeiro? Idosas que estão presas simplesmente porque estavam em um local que não deveriam estar. Não lembra do Clezão que morreu na cadeia e a família dele? Como será que está sofrendo isso? Vocês podem ter a certeza que esse mesmo discurso será generalizado por parte dessa mídia. Mas vamos ver a resposta do Eduardo Bolsonaro, que foi sensacional. Eu falo para vocês, deixou esse jornalista sem palavras. Olha comigo aqui, vou pôr para vocês na tela. Vamos conferir juntos? Eu vou aumentar o áudio. Recentemente, deputado, Olha a Casa só. Branca chegou a falar em usar o poderio militar para garantir a liberdade de discurso, enfim, citando ali o Brasil. Há uma possibilidade de invasão norte-americana ao Brasil? Repare só o seguinte, antes do Eduardo Bolsonaro responder. Ele faz o questionamento, os Estados Unidos está alegando que pode agir de forma militar aqui dentro do Brasil para restaurar a democracia. Ele fala todo esse contexto da pergunta como se fosse algo ruim. Como se, nossa, por que os Estados Unidos está fazendo algo tão cruel? Mas tudo bem, né? Vamos ver a resposta do Eduardo Bolsonaro. Eu acho que nesse momento não, né, Capelli? Mas se for o regime brasileiro for consolidado e tiver uma evolução igual a da Venezuela, né, com eleições que não são nada transparentes, né, sem a ampla participação da oposição, regado a censura e prisões políticas, o Brasil pode perfeitamente no futuro ser necessário a vinda de caças F-35 e de navios de guerra, porque é o atual estágio da Venezuela. E você não consegue mais consertar aquilo dali com remédios diplomáticos, como as sanções. Então, poderia ser um uso para o futuro. Eu acho que foi muito feliz a porta-voz da Casa Branca, né, a Caroline Leavitt, falando isso, porque demonstra a disposição do governo Trump
em defender as pautas da liberdade. Eu acho que se as autoridades brasileiras tiverem juízo, elas vão prestar muita atenção nesse discurso. Exatamente, porque, como eu falei para vocês, a curto prazo isso pode resolver a situação do Brasil, mas eu não creio que isso vá acontecer agora, nesse momento, a curto prazo. Eu acho que precisa ainda saber o desenrolar dessa situação. Como será? Eu acho que a situação não vai mudar. Cá entre nós, o STF vai voltar atrás? Eu não acredito nisso. Eu não tenho a mínima esperança nisso. Eles já colocaram como seu candidato o Tarcísio, por exemplo, que não é um candidato ruim, mas já escolheram o próximo presidente do Brasil. Já escolheram. E aí, como que vai ser? Qual seria esse futuro? Em quanto tempo seria esse futuro com possibilidade de intervenção militar na sua concepção? Olha, ano que vem a gente tem eleição. Se nós não tivermos uma ampla participação da oposição, se nós tivermos eleições sem a possibilidade de autoria, eleições à base de censura, onde a população brasileira siga com medo de expressar as suas opiniões, ou ter que deletar tweets através de ordens secretas, né, não puder falar a verdade sobre Lula e assim por diante, por que a maior potência mundial, o farol da liberdade e da democracia, teria que reconhecer a eleição brasileira? O senhor falou agora. Exatamente. Agora, olha a preocupação, como esse jornalista está muito preocupado. Nossa, estou sentindo a preocupação dele daqui, ó. Em caças, né, em poderio militar dos Estados Unidos, a maior potência em termos de força militar, né, eu fico só pensando se chegar, de fato, de escalar a tensão a um ponto como esse, né, se pessoas inocentes também não podem sofrer, ser alvo. O que você acha? Estou aqui, é óbvio. Caramba, cara, eu não consigo ouvir isso simplesmente assim e não pensar em outra palavra, cara, aqui. Porque uma pessoa dessa, ela tem conhecimento, ela sabe de tudo de ruim que o Alexandre de Moraes efetuou nesses processos do 8 de janeiro. Todas as pessoas que sofreram, principalmente depois de tudo que vazou da Lava Toga. E simplesmente o cara tem a audácia de fingir um transtornamento. Nossa, como eu estou transtornado com a maldade que pode acontecer no Brasil quando os Estados Unidos intervir de forma militar aqui, cara. Sabe, é uma coisa assim... Pô, tem que ser muito sem coração, cara. Tem que ser muito sem coração pra dizer algo assim, cara. Eu não consigo pensar em outra coisa. Porque é uma Mas olha que sensacional a resposta do Eduardo Bolsonaro. possibilidade que a gente não sabe sequer se vai acontecer, mas teve a fala da Casa Branca, da porta-voz da Casa Branca, essa sua avaliação sua. E eu fico aqui pensando, né, até por conta do meu ofício jornalístico, também de... Por conta do ofício jornalístico, você tinha que se expor nessa situação e lembrar de todos que estão sofrendo lá do 8 de janeiro. Mas isso você não faz, né? Não, deixa eu pensar nos que podem acabar sofrendo, mas os que estão sofrendo hoje, nesse momento, isso eu não me importo. discutir o futuro, se também não poderia haver uma preocupação com inocentes, com pessoas inocentes, talvez se ferindo em atos militares, enfim. Mas as pessoas inocentes já estão se ferindo, já estão sendo violentadas. A família do Clezão é uma família de pessoas inocentes. O Clezão é uma pessoa inocente. O Jair Bolsonaro é uma pessoa inocente. A senhora Iracina Gacho, de 73 anos de idade, é uma pessoa inocente. A Débora Rodrigues dos Santos, que vai passar... Não, porque eu acredito na anistia, né? Condenada a 14 anos de prisão por ter escrito com batom numa estátua, ela é uma pessoa inocente. Então nós já estamos sofrendo, né? É óbvio que uma medida extrema como guerra é algo indesejado. Mas, com certeza. Quando você... Mas se for para conseguir restaurar a democracia dentro do Brasil, cara, eu acho justo. Eu acho justo. O grande ponto também, galera, é o que enfurece os Estados Unidos, é isso daqui, né? Olha, Lula recebeu líder de favela paulistana presa por suspeita de ligação com o PCC. Recente, tá? Olha aqui, ó. Isso daqui foi publicado dia 9/9/2025. Toda essa coligação do PT, STF e o crime organizado faz com que os Estados Unidos também olhem aqui com um ponto diferente. Principalmente esse governo Trump, que quer reduzir todas as drogas dentro do país. E basicamente a gente sabe essa ligação que acontece entre esses três poderes, né? Eu coloco até o PCC, o Comando Vermelho, como um poder aqui dentro do Brasil, né? Ó, visita de Lula à favela do Moinho foi articulada com ONG ligada ao PCC. Lembram disso daqui, né? Alguns anos atrás. Ministério da Justiça recebeu dama do tráfico com facções e agora, recentemente, o governo Lula defende que PCC e Comando Vermelho não são terroristas. Secretaria Nacional de Segurança Pública
Mário Sarrubo, diz que facções não atuam por ideologia, em discordância do posicionamento dos Estados Unidos. E agora, pessoal, fica, né? Estados Unidos e Brasil, ameaça militar em meio ao julgamento de Bolsonaro, renova tensão. O que será que vai acontecer? A gente não sabe. Deixa aqui embaixo a sua opinião. Você concorda com os meus pontos? Acha que uma intervenção militar por parte dos Estados Unidos talvez seja o único caminho para que a gente atinja realmente de fato uma democracia? Deixa seu like, abraço, fui. E agora, pessoal, fica, né? Estados Unidos e Brasil, ameaça militar em meio ao julgamento de Bolsonaro, renova tensão. O que será que vai acontecer? A gente não sabe. Deixa aqui embaixo a sua opinião. Você concorda com os meus pontos? Acha que uma intervenção militar por parte dos Estados Unidos talvez seja o único caminho para que a gente atinja realmente de fato uma democracia? Deixa seu like, abraço, fui.